obrigada mesmo por poder estar aqui, ainda mais com essa audiência super legal, né? E que eu imagino que sejam de diversas escolas aqui dentro, né? Não só aqui de dentro. Né? Tem gente de fora também, que é muito legal. A gente sempre pergunta isso classicamente, quem não é da PUC? Olha que legal. Uau! Quem é da UFRJ? UF? UERJ também? Alguém da UERJ? Unirio? Alguma outra que eu não falei? Ou fora de universidade? Prefeitura, secretaria? Na verdade, a gente quer parar aqui, a gente veio para tirar o visto, ficou sabendo do seminário, e eu estudo economia circular, sustentabilidade. Eu fiz mestrado na Europa em política de planejamento e sustentabilidade, e agora eu vou voltar para fazer análise de ciclo de vida baseada na economia circular. Então, eu super gosto dessa coisa do planejamento, dos resíduos, mas para mim, eu já estudei um pouco disso, não sei se é a mesma coisa quando eu estudei agroecologia, não sei se é a mesma coisa, porque eu não conheço o termo, mas que eu enfoco mais é a questão da economia circular, que estava também bem em voga na Europa. Agora tem um ano que eu já não estou mais lá, então não sei como que tá. Mas... Eu acho que a gente não tem mais estar em voga, a gente não tem escolha. Sim. Simples assim, né? Então vamos abrir aqui. A gente tem esse planeta para viver, não tem plano B, né? Temos um só. Temos um planeta que tem 4 bilhões de anos que a primeira forma de vida apareceu, né? E hoje já acharam até vestígios humanos há 350 mil anos, né? Então, cada vez acham humanos Homo sapiens, humanos que não são Homo sapiens, né? Homo sapiens aparecem mais tardiamente um pouco, mas a gente já vem fazendo essas alterações nos ecossistemas, como todas as espécies fazem. Aliás, eu trouxe uma coisa aqui para a gente fazer uma que eu acho que tem uma pessoa que vai gostar muito, né? Eu só consegui carregar 2, mas eu sou uma colecionadora de algumas coisas. Só peço que olhem com cuidado e passem para frente. Porque talvez tenha gente aqui que nunca viu de perto. Oh, meu Deus. Estão meio desmontando. Mas eu acho que é assim. Esses daqui são de beija-flor e esses daqui pergunta para o Henrique ali quando chegar lá. Ele vai dizer mais um que eu tinha, eu não consegui carregar porque ele veio com galho e tudo e eu não estou em condição de carregar grandes caixas. Então, Lá do sítio? Então, assim, a gente meio que, conforme vai caindo e tal, a gente vai guardando esses tesouros, né? Pra gente, porque eu acho que é assim, incrível o trabalho que é feito. Então vamos seguir, só porque eu tenho umas... Então a gente aparece aqui no finalzinho da história, né? Bem na última fração do tempo do planeta aparecemos nós, construímos nossas cidades e causamos um estrago gigantesco, né, que a gente está causando. Já tiveram 5 extinções em massa, por diversas questões, né? E o último foi o dos dinossauros. E eu não sei aqui se vocês entendem bem essa questão da escala, né? Do indivíduo, da sua população, que interage numa comunidade, que forma um ecossistema e que forma um bioma, né? Os ecossistemas vão formar um bioma e que vão formar essa cobertura fininha que a gente recorre do planeta, que é a biosfera, que nada mais é do que o ambiente de vida desse planeta, né?
que é mais ou menos bem rapidamente aí. Aí a gente entra aqui, nesse momento, né, entra num ecossistema e vai transformar esse planeta para uma hora em que tem uma menina de 16 anos, ela de Estocolmo, que é autista, que eu acho que é uma das coisas importantes da gente falar. Eu não costumo ter ídolo, não costumo, assim, mas de repente aparece essa menina que vocaliza e ganha o mundo, né? Há um ano atrás foi em todos os fóruns, inclusive o econômico mundial, e bota a boca no trombone, bota dedo na ferida dos tomadores de decisão, né? E sai fazendo uma revolução no planeta, que aqui no Brasil chega muito tangencialmente, né? Eu acho que a gente aqui tem que acordar. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que baixa uma entidade, eu vou ficando muito indignada com o que está acontecendo. E aí a Greta vem e vocaliza, né? E reverbera, e ganha. Hoje ela falando, esfregando lá nos Estados Unidos, a realidade do governo Trump lá, né? Assim, impressionante. Ela falou da Amazônia rapidamente, também liguei a televisão na hora do almoço e vi assim, en passant, algumas notícias, e estava ela, inclusive nem acho que foi na CNN, nem foi aqui no Brasil, não sei qual é a repercussão que vai ter aqui no Brasil, né? Vi a fala dela lá na CNN. E por que ela grita, né? Porque o nosso planeta está em chamas. E da semana passada para cá, eu falo sobre esse tema há muitos anos, né? Assim, há muitos anos que eu estou extremamente angustiada, enxergando que a gente está... quantos anos faz que eu te conheço? Tem bastante tempo, né? E gritando muito, assim, dentro do meu pequeno universo, para alertar alunos. Cansei de subir em cima da mesa do restaurante com os meus amigos, abandonei os meus amigos porque eu cansei, ano passado. Cansei de ouvir isso, né? Mudança climática, já não estaremos mais, nós não estaremos mais aqui. Aí eu falei assim, mas escuta, você não tem a sua neta que você acabou de falar que você ama e que você levou ela para Londres e que você não sei o quê, sabe? Não consegue realizar. Realmente, eu acho que a grande maioria das pessoas não enxergam além do seu próprio umbigo, do seu próprio universo. Isso, gente que pode, né? Que vai para Londres, porque a maioria enxerga que tem que botar comida na próxima refeição e tá difícil, né? Tem que botar comida na mesa, na maioria mulheres, com um bando de filhos, ou poucos filhos, mas enfim, que tem uma responsabilidade imensa, né? Eu tenho uma filha que é feminista, atriz, autora e tal, então eu aprendi pra caramba com ela, muito, tá? Porque ela é bem cabeçuda mesmo, estudiosa, enfim. E tá com uma peça maravilhosa, lá, Vale Night. Eu acho que até a última semana lá em Ipanema, no Teatro Cândido Mendes. Em setembro vai para o teatro lá no Leblon, o Teatro de Bolso. Chama Vale Night e elas arrasam. É sensacional. É sensacional. É uma peça assim, quer ligar? Tá quente, né? Não, relaxa. Eu aguento. Bom que não seja comigo. Eu acho que abrir a janela de repente era melhor, tá fresco, né? Abre um pouco também a janela do ar, porque eu acho que não vai afetar a tela não e vai melhorar o ambiente aqui. Apesar do ruído de fora é menor do que o ruído do ar-condicionado. Posso falar mais alto também. Não é muito, mas dá para falar mais alto. Estão ouvindo aí atrás? Sim, agora. Falando no outro tom, assim, sem o ar, né? Tá. Então a gente está com esse planeta queimando, né? Precisou pegar fogo na Amazônia para o brasileiro acordar, né? Porque o brasileiro não estava achando que o problema era com ele. E eu acho que foi muito didática aquela noite que baixou lá em São Paulo, às 3 da tarde, porque mostrou o caminho dos rios voadores. E pela primeira vez, eu acho que a mídia fez um tremendo serviço, explicando
para as pessoas porque que estava preto de fumaça, as águas pretas e tal, porque era o caminho dos fios voadores, que bate nos anos, evapora lá onde hoje está saindo a fumaça, né? Os ventos trazem, bate nos Andes e vem para esse triângulo aqui, né? Na verdade vai até a Argentina, né? Pega toda essa área onde nós estamos para o sul e a nossa chuva vem daí. Então se as projeções são, aqui tem um expert aqui dentro, as projeções são, uns anos atrás eu li que 37% da Amazônia sendo degradada, ela savanizava. E aqui a gente desertificava. Agora eu estou vendo que os estudos estão baixando. Foi para 20%, né, 17%, não sei. Eu acho assim, as curvas todas só pioram, né, o tempo todo. Então eu não sei mais exatamente qual é o estudo mais recente de quanto de degradação na Amazônia vai levar à autoextinção dela, né, porque ela quebra os ciclos que acontecem lá dentro, né, da própria, os ciclos que acontecem lá, tanto os hídricos quanto os químicos, enfim, que mantém a floresta saudável. E aí, na hora que isso acontecer, a gente está lascado aqui, porque a gente já está lascado aqui mesmo, né? Só vai piorar muito. Tá? Eu tenho um sítio aqui no interior do Rio de Janeiro, e lá tem períodos de estiagem grande, e costuma pegar fogo com muita frequência, né? Então a gente tem áreas lá que parece que a gente está... Meu marido fala que a gente tem algumas áreas a caminho lá de Vassouras, por ali, parece que está andando no deserto do Sinai. E é isso, né? E quando pega fogo parece que a gente está num deserto, num filme de terror, porque fica tudo preto, né? As montanhas ficam pretas e tal. Então a gente tem o nosso próprio desastre acontecendo aqui dentro no bioma Mata Atlântica. Então a gente está aí queimando, e não só aqui, né? Eu fiquei muito assustada quando eu vi o Ártico queimando, né? Isso aí foi uma coisa assim que eu entrei, falei, cara, o Ártico está aqui pegando fogo, quer dizer, o metano que está aparecendo lá no permafrost que derreteu e está queimando, tá? É uma bomba que a gente tem ali dentro que vai potencializar tudo isso. E aí a gente está, é só uma notícia mesmo, tá? Sinto muitíssimo, queria dar boas notícias, mas a nossa realidade é essa, a gente está no meio da sexta extinção, né? A gente já aconteceram 5, agora nós somos muito responsáveis por que está acontecendo, a gente está tendo uma perda de espécies diária enorme, está perdendo espécies que a gente nem conhece, e agora, ainda mais com esses incêndios que não são só no Brasil, né? Está acontecendo aí em vários países. E o que falta para as pessoas perceberem o tamanho desse impacto que está sendo causado na própria vida delas, né? Falta biofilia. Todo mundo sabe o que é biofilia? Quem não sabe? Nunca ouviu falar? O resto todo mundo ouviu falar? Eu não lembro o que é. Então vamos lá. Bio quer dizer o quê? Acho que é alguma coisa que você repete. Filia? Filia que você se sente pertencente, né? É um sentimento inerente de pertencer à vida, né? De pertencer aos ecossistemas, né? E a gente vê isso nesses momentos, onde as pessoas procuram estar perto da natureza, né? O pôr do sol aqui no Rio de Janeiro é uma coisa incrível no verão, né? Vai todo mundo bater palma pro pôr do sol, então é um momento de biofilia emocionante, aquele multidão ali dentro, né? Você tira férias, você vai procurar um lugar onde você vai relaxar, vai limpar a cabeça, vai andar no meio da mata aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem lugarzinhos incríveis. É uma cidade privilegiada nesse sentido, porque a mata está aqui grudada. Então dá para fazer isso no fim de semana, pegar a quantidade de ciclistas hoje que sobem para o da Tijuca é enorme. Não era há poucos anos atrás, quando a gente começou a fazer, dar aula e fazer oficina na Bacia do Rio dos Macacos. Há uns 10 anos atrás não tinha ciclistas praticamente de manhã, sábado de manhã. Hoje quando a gente vai lá, no sábado de manhã, são hordas de ciclistas subindo, hordas assim, né? De tomar cuidado mesmo para não um carro, ciclista, para não ser atropelado por
ciclistas, tanto os mais desportivos como quem vai passear, né? Tem que ter um preparozinho, mas tá cheio, né? Mas também esses lugares são hábitats de espécies que vivem nesses ninhos, né? E que para fazer esses ninhos, eu acho que se vocês prestarem atenção, eles usam o material que tem no entorno, né? Eles fazem a casinha deles. Minha neta é louca por isso. Minha netinha fofa. Vai fazer 2 anos daqui a pouquinho. E ela é louca, ela ama ninho. Ela chega lá em casa, ela sabe onde eu guardo, ela vai direto pegar ninho, eu boto uma mão para passarinho, ela fica esperando os passarinhos. Tá? Assim, é muito legal a gente ver essa biofilia ser desenvolvida na criança, né? Porque a maior parte das crianças hoje está desconectada. Ela cresce em apartamentos, brinca em playgrounds, protegidos, né? Com um monte de plástico para elas não se machucarem. Então, os pais ficam, eu tenho um filho que é assim, e a minha nora também, né? Então faz aquele pai helicóptero que fica em cima do filho, não vai cair, vai cair! Mas deixa ralar, entendeu? Deixa, ele vai levantar, o que acontece? Né? Ah, mas você não toma conta da sua neta, mais ou menos por aí que eu já ouvi muito, né? E, gente, vocês caíram, vocês fizeram tudo e tá tudo inteiro aí, né? E agora, não pode, o bichinho não pode cair. Né? Então, as crianças estão crescendo com medo da natureza, né? Medo de pisar no chão, medo de botar o pé na terra. Então, leva para o shopping, para aquela máquina aquela caixa de loucura, né? Enfia a criança lá dentro, vai jantar, vai pegar um cinema, né? E bota de volta dentro do carro e leva para dentro de um shopping. Né? É uma coisa assim, totalmente desconectada. Né? Então, a gente esqueceu ao longo do século XX de como conviver com a natureza, né? Esqueceu a arquitetura vernacular, esqueceu como é que fazia antigamente. Não era, assim, tinha problemas, sempre a gente teve problemas, né? Sociais, desde sempre teve acumulação de riqueza, os que dominavam os dominados, a gente sempre teve esses problemas sociais. Só que agora está tudo muito exacerbado, né? Se a gente olhar aqui para fora, aqui a gente lá atrás ainda tem um morro lá lindão, né? Mas a gente vê um espaço extremamente construído, é um espaço que tem um rio vivo aqui dentro, que é uma raridade no Rio de Janeiro. Mas a gente não esqueceu como é que e hoje está tendo um resgate muito forte disso, né? De buscar outras maneiras, outro tipo de construção, soluções mesmo baseadas na natureza. Como é que a natureza funciona? Como é que a gente resgata os processos e funções da paisagem, os processos naturais, né? E aí a gente vai lá aprender com esses caras, né? Aqui a formiga, tem um cientista chamado Edward O. Wilson, que é um dos grandes cientistas vivos. Quer dizer, biofilia também foi um livro dele, não foi ele que cunhou a expressão, mas ele que popularizou. E ele estudou a comunidade das formigas, né? Como é que as cidades, verdadeiras cidades das formigas funcionam para sair com prolífico pra caramba, tem um livro, né? Tem 2 novos agora, que saiu, ele continua escrevendo. Tem uma aluna que veio agora dos Estados Unidos e me trouxe 2 novos, e ainda não consegui abrir. Mas assim, ele continua refletindo sobre a nossa realidade. Então tem algumas unidades aí que continuam contribuindo para essa reflexão pesada, que é como a gente busca, né? Como é que a gente pode buscar saídas para esse enrosco, porque a gente está olhando para a natureza e procurando conviver. As abelhas, né, que estão hoje se extinguindo, né, por conta de ações humanas, né, combinação de ações humanas, não só agrotóxicos, mas também problema de eliminação de ecossistemas, enfim, várias coisas combinadas. Isso está sendo dado alerta desde da virada do século, eu acho. Pelo menos o primeiro livro que eu li foi de um francês, e eu fiquei muito chocada quando li aquele livro, que lá fez uma parafunda na minha cabeça. Já morri, acho que em 2006, se não me engano, e eu esqueci o nome dele agora. E isso aqui é uma abelha nativa, a gente tem uma fixação por tudo estrangeiro, né? A gente adora umas abelhas europeias, africanizadas, mas a gente tem muitas abelhas nativas, mel nativo,
e que é valorizado pra caramba. No Japão custam fortunas, né? E aqui a gente consegue comprar também, eu compro lá na junta local, mel de Ataí, de Mandaçaia. E na natureza tem várias criaturas extremamente simpáticas, né? Que o castor é uma delas, né? Ele é um fofo, né? Não sei se ele é um fofo pessoalmente, quer dizer, eu já tive frente a frente com castores, eles não fizeram nada. Mas eu acho que ele é um bioengenheiro, porque ele modifica o ecossistema onde ele está, né? E, inclusive, quando ele sai do ecossistema dele, ele causa impactos severos em ecossistemas onde ele é alienígena, né? Onde ele não é local. Mas ele constrói o seu hábitat, a sua casa, né? Com o que ele encontra no caminho. Ele rói lá o pé da árvore e tal. Porque ele faz a casinha dele, então ele vai construindo verdadeiros diques e desviando as águas. Ele está sendo usado hoje, inclusive, para desretificar rio, né? Ele está sendo empregado por bioengenheiros, bota os bichinhos ali, descalha, desconcreta o rio, deixa o bichinho agir, porque ele vai fazer a modificação. Ele tem um slide super interessante que acho que não está nessa apresentação, mas que mostra a sequência das intervenções que ele faz, e ele renaturaliza o rio, dando seus meandros, enfim, fazendo com que o rio crie diferentes ambientes, nichos para diferentes espécies, né, criando habitat para diversas espécies. E aí quando a gente entra, o que acontece? Né? A gente faz isso, né? Faz cidades, né, extensas, e as cidades são o nosso habitat, né? São os centros de troca e de conhecimento. Aqui no Brasil, quase 90% da população já mora em áreas urbanizadas, e a gente está aqui dentro, né? A gente consegue reunir um público aqui, justamente porque ele está morando junto. E a gente é um ser gregário, né? Você vê os bandos de macacos, eles andam em bando, né? A gente anda em bando. É o normal, né? Cada um tem a sua turma, enfim. A gente é uma espécie que convive com outras, né? E a gente, estando na cidade, a gente tem essa possibilidade de interagir muito. Eu tenho um sítio que fica a 15 minutos do Henrique, lá no interior, e a gente mal consegue se ver quando está lá, né? Raríssimo. Lá consegue estar junto, né? Com mais frequência. Gostaria que fosse até mais. Mas ao mesmo tempo é isso que você está estudando, né? A gente é um centro de consumo e desperdício, é um sistema linear, né? A gente captura tudo, energia e matéria, ao longo do processo a gente vai eliminando, né? Vai sujando, poluindo e descartando, né? Então a cidade faz isso, né? E é uma quantidade imensa. E aí a conclusão da história é que a gente está gastando 1,5 planeta. Esse ano, todo ano bate o sino que a gente consumiu o planeta mais cedo, né? Esse ano foi em final de julho, comecinho de agosto, né? Que a gente já tinha consumido a capacidade do planeta de não só de oferecer para a gente todos os insumos que a gente precisa, como também de digerir tudo que a gente joga fora. Então a gente hoje está também o centro das decisões. Por que a cidade é tão importante, né? Porque as decisões são tomadas aqui dentro, não são tomadas no campo. A gente vai para a cidade, vai para as capitais e tal, para tomar a decisão, né? É o lugar também onde a gente educa as pessoas, né? Então, eu acho que tem essa grande riqueza da gente estar nesse ambiente extremamente complexo que é a cidade, que tem inúmeras forças interagindo, com inúmeros interesses, e é interessante a gente ver como isso altera a vida da gente, né? E como faz com que a gente possa também repensar o que são essas paisagens monofuncionais, né? O canal, a gente vê o rio vivo aqui, daí ele some aqui na frente, né? Ele some ali, por aqui assim, ele desaparece, né? Aparece já canalizado ali só para drenar a água, serve para levar a água lá para baixo e empurrar a água do canal lá de baixo, né? Que aí vai poluir o Leblon, né? Então que é um sistema construído, né? A lagoa chegava até quase aqui perto, então houve toda uma modificação no sistema natural para a gente ocupar, né? A gente aterrou metade da lagoa e tal, então
foi criando, né, via para carro, canal para drenar água, né, essa mentalidade higienista que eu já vou falar. Então a gente prioriza isso daqui, quando você fala em tirar carro, eu dou aula na arquitetura, quando a gente fala assim, tira fora, falo principalmente o pessoal do final de curso que eu oriento, né, mas não, esquece, não, tira porque o nosso presente já não suporta mais carro, o nosso futuro não tem se fala, né, então a gente está projetando para quê? Para uma cidade melhor ou para fazer mais do mesmo que não deu certo? Não dá, tem que mudar essa cabeça, né? E a gente continua, porque tem um lobby pesado por trás disso, né? Tem um lobby pesado da indústria automobilística, da indústria de combustíveis, siderúrgica, tem ali, vamos vender. Então, pensando num metro quadrado que ocupa cada veículo desse, que está cada vez maior, que normalmente leva no máximo 2 pessoas lá dentro, né? Você pensa que precisa para trafegar e para estacionar, né? Então a quantidade de área impermeabilizada que tem nas cidades, né? Por conta dessa máquina que está aí, quando hoje se sabe, né, a maior parte das cidades que estão de fato agindo, estão atuando em transporte sobre trilho, né? Limpo, né, que não demanda combustível fóssil e que leva um bando de gente no mesmo metro quadrado que leva aqui 1 ou 2 pessoas. Então, não trouxe um slidezinho que vocês buscarem na internet, vocês vão ver, né, a diferença que é. E a gente continuou canalizando o rio. Isso aqui foi feito em Jacarepaguá, se eu não estou enganado, em 2013. Não está com a referência aqui, mas esse aqui é o Rio Oncador, lá em Jacarepaguá. E fizeram a macro drenagem, que todas essas obras aí que a gente reconhece, a gente foi educado para reconhecer isso aí como as obras que vão resolver os problemas que a gente está criando, né? E não resolve, né? Então faz aquela macro drenagem, muda o rio, passa por cima, canaliza, joga toda a água mais rápido lá para baixo. E isso aí foi Jacarepaguá. Depois dessa macro drenagem nunca teve tanta enchente como teve e alagamentos na parte baixa de Jacarepaguá como de quando terminou essa área. E para completar, do lado de cá ainda está sendo construída uma via, porque obviamente a cara do rio é o lugar mais plano, né? Então é mais fácil, pega a margem de inundação do rio, mete a via, foi o que fizeram em São Paulo, né? Botaram as marginais do lado dos 2 rios principais, ali o Pinheiros e o Tietê, que foi o brilhante Robert Moses, não sei se vocês conhecem quem é essa pessoa, ele foi o diretor do Departamento de Planejamento Urbano de Nova York na década de 50, foi que arrasou metade de Manhattan, criou aquelas mega estradas que atravessavam tudo, arrasou com comunidades, fez os super quarteirões, né, que ninguém conseguia andar, que já foram demolidos, e que teve uma resistência de uma pessoa chamada Jane Jacobs. Quem já ouviu falar dela? Jane Jacobs ela era uma jornalista, e quando ela sabe que o Robert Moses planeja rasgar o sul de Manhattan, onde tem o Village e o Soho, ela faz uma organização, né, ela vira ativista e briga para manter o bairro. E ela é bem sucedida nisso. E aí quando, enfim, eu não vou entrar muito na história, mas ela consegue parar a loucura ali, né? Então, esse bairro sul, essa parte sul de Manhattan, que manteve um caráter, foi por conta do ativismo da Jane Jacobs. E aí a gente vai rompendo esses processos naturais. Aqui é lá na altura do Maracanã, lá, chamamos aqui de Rio Maracanã, mas aqui de Rio não tem mais nada. Aqui depois de uma grande chuva, né, então está tudo caindo. Isso aqui a gente vê perfeitamente, né, isso aqui é para drenar a água, isso aqui é para levar carro. E a gente não tem espaço, porque não tem nem calçado, né? E com isso a gente causa problemas gravíssimos. Sei que foi um dia de uma grande chuva na Tijuca, eu fui dar uma palestra lá na Conlurb, cheguei lá, não conseguia nem andar, porque tinha descido barro, tinha lixo nas árvores. Quer dizer, imagina o tamanho da enchente que deu ali, né? Não, desceu. Isso tudo era área alagável, porque o Rio de Janeiro tem essa geomorfologia de encostas muito íngremes e baixadas, né? Essas baixadas recebem essa água e elas acomodavam. Hoje a gente ainda tem as lagoas que sobraram, estão lá na Barra da Tijuca, na Baixada de Jacarepaguá,
e uma parte da metade que sobrou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Lá em Niterói, aqui em Itaipu e Piratininga, né? Mas a gente foi aterrando, lá no centro todos foram aterrados, os morros foram desmontados, então a gente alterou mesmo esses processos, né? E tem expandido, né? A cidade tem crescido para todos os lugares possíveis, né? Inclusive nas encostas. E hoje, principalmente, não só legalmente, a gente tem o poder paralelo que está construindo aí, a gente está assistindo acontecer esses desastres com recorrência, né? Musema, enfim, toda hora tem, porque constroem áreas que não são adequadas. Se o mercado formal não entra, entra o informal, né? O ilegal. Mas a gente vê, assim, essa alteração das paisagens, aqui eu falei das lagoas, elas estão aqui, né? Então esse aqui é o Parque Olímpico, e aí o que está acontecendo hoje nesse pedaço aqui, que é uma área super baixa, não botei um mapa, engraçado. Aqui é uma área super baixa, que é o centro administrativo do Plano Lúcio Costa. O Lúcio Costa, quando desenhou lá no final da década de 60 o plano para ocupação dessa área, ele determinou que aqui seria um novo centro administrativo da cidade do Rio de Janeiro. Só que aí é uma área de várzea, é uma área de brejo, uma área de acomodação de águas nessa baixada, né? E com isso, isso aqui vem sendo aterrado. Para aterrar isso tudo aqui, às vezes eu ouvi de um técnico da prefeitura que eles sabiam que o volume de terra ou de entulho que precisaria para poder chegar nos 3 metros que eles vão subir, era de um pão de açúcar. Então, e aí eu levei alunos lá. Isso aqui é o que está acontecendo, a gente tem esses brejos e essas imensas áreas que hoje foram paradas porque o mercado imobiliário embicou. Então, está meio abandonado lá, né? Mas assim, são blocos de apartamentos residenciais, monofuncional, né? Só mora gente ali e só entra e sai de casa. Então, tem esse zoneamento ainda modernista, onde tem tudo setorizado, onde você é completamente dependente do automóvel e destrói o ecossistema que dá sustentabilidade e resiliência para essa área, que acomoda as águas. E lá ainda não tem enchente porque ainda tem essas áreas de alagamento, né? Se bem que no dia que inaugurou o túnel que conecta com Guaratiba, caiu uma tempestade ali e a pista inundou, né? Não sei se vocês lembram, foi manchete de jornal. Enfim, a gente está nesse processo hoje, né? Não é que isso aqui aconteceu no século passado, né? Está acontecendo agora. Tá aqui o mapa. Então esse aqui é o mapa das zonas baixas da cidade do Rio, e aqui a gente está falando desses aterros que a gente visitou, justamente nesse pedaço vermelhinho aqui, que é extremamente vulnerável. Esse aqui é um estudo de vulnerabilidade ao aumento do nível do mar. Então, na semana passada a gente estava até orientando a Patrícia, que está ali, e a gente vinha usando estudos, né? Sempre uso os estudos do PCC, né? Para 2070, 2050, 2100, quais são os estudos. E aí, semana passada, com esse degelo lá daquele glaciar lá da Groenlândia, eu ouvi na televisão que os cientistas estão perdidos, porque não tem mais como fazer modelagem. Eles sabem que aquele volume de gelo que foi para o mar vai subir 6 metros de nível do mar, mas eles não sabem em quanto tempo isso vai acontecer. Então aí a gente mudou o nosso critério de avaliação, não é mais temporal, agora qual o nível que a gente vai trabalhar, que cotas, né? Quais são as cotas, como é que ela vai planejar, como é que ela vai propor alguma intervenção, sabendo que em poucos anos, não é muitos anos, não é poucos anos, mas ninguém sabe exatamente, não tem como modelar isso ainda, não sei se nesse momento, que aconteceu naquela semana, né? A notícia estava super quente e estavam discutindo aqui no Brasil, acho que nem chegou essa informação, foi em televisão de fora, ou artigo que eu li de fora, já não me lembro mais, mas que aquilo ali significava 6 metros de elevação do nível do mar. Isso significa que a água vai bater aqui.
Daqui a pouquinho a gente vai estar sobre as ondas. Então, imagina que esse amarelo, que é a parte mais alta, é 2 metros. Imagina 6 metros onde é que não vai dar isso aqui agora. Então esse aqui é o mapa do Rio próximo 100 anos, está com crédito ali, e foi feito, se não me engano, em 2007. Então o mar já subiu 30 centímetros e tal, e agora a gente tem mais 6 metros vindo só com essa geleira, né, fora o resto. Licença, qual foi o artigo que a senhora falou? Teve um artigo que a senhora falou que saiu esses dados ou não? Esse aqui? Isso. Do Rio Próximo 100 Anos é um livro, é o resultado de um seminário que teve em 2007 e que foi publicado, deve ter para vender lá no IPP. No site. Deve ter, ou no site também, né? Tá, é aberto, né? Tá disponível. Tá? Tem um resuminho da região metropolitana, que é vulnerabilidades da região metropolitana, as mudanças climáticas, se não me engano, uma coisa por aí. Eu acho que tem umas 15, 16 páginas, bem resumidinho, mas dá para tirar bastante informação. 2012 também. É, esse é de 2012, da região metropolitana. 2008 e 2012. Isso. O do Rio de Janeiro, 2008, e da região metropolitana, 2012. Não, podem perguntar, tá? Aí tem esse estudo aqui, que é a evolução das ilhas de calor. Daqui é a temperatura do solo na década de 80, aqui é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Para quem não está orientando, isso aqui é a Baía de Guanabara, Pedra Branca, né, uma quantidade de áreas azuis que vão de 20 a 22 graus aqui, 18 a 20, Tijuca, né, maciço da Tijuca, Jericinó, aqui toda a Baixada Fluminense, alguns pontinhos já vermelhos, que já indicam aqui na faixa dos 40 graus, dos 36 a 40. Aqui é na década de 90. Conforme a gente foi crescendo e urbanizando, pavimentando e eliminando ecossistemas, a gente tem essa evolução do calor urbano, né, das ilhas de calor urbano. Isso aqui é 2002. Eu adoro essa imagem para ver essa cara, né? É isso, né? A gente está vivendo numa fornalha. Aqui é mais de 60 graus, essas áreas mais batem mais de 60 graus, é a área desértica. Né? A gente tem. Repete as datas, por favor. 2002. 1990 e 1980. Que é década de 80, não sei a data porque ele não fala, tá? No artigo está lá, década de 80, década de 90, e aí esse aqui é datado com 2012. Então eu fico imaginando que a gente já está em 2019, né? Já se passaram. Então a gente olha aqui, a gente vê a temperatura das florestas aqui, né? Nos maciços. Como é que a gente liga o ar-condicionado, que todo mundo reclamou. Mas e as espécies que não conseguem sair do lugar, né? Ou que vivem nesses hábitats? Como é que elas estão vivendo? Né, Leonardo? A gente quer saber, né? Onde é que vamos indo, onde é que nossa biodiversidade vai indo e os serviços ecossistêmicos que elas oferecem também, né? Que elas nos... que a gente depende para viver, para onde é que elas estão indo. E aí a gente está construindo essas cidades, né? Essas cidades, que cidades são essas? São cidades absolutamente sem identidade. Eu bato uma nota se vocês descobriram onde é isso, ou isso, ou isso. Isso aqui é fácil. Mas isso aqui eu coloquei porque a gente teve uma imensa oportunidade de fazer diferente, né? A gente estava com grana, com visibilidade, e eu estava trabalhando nessa época, eu estava trabalhando junto com o pessoal da cidade, assim, realmente eu fiquei lá, assim, acreditando que uma hora ia conseguir vencer as barreiras. E aí saiu esse museu, eles fizeram esses espelhos d'água, botaram espécies, assim, espécies linearmente agrupadas de nativas, para dizer que estão trabalhando com espécies nativas, para não atrapalhar a beleza do museu, que parece, na minha opinião, parece uma barata. E não funciona aquele equipamento. Eu não sei, mas eu já dei palestra lá em cima numa sala que só tinha vidro, um calor infernal de um lado, um vento frio do outro, um pavor, né? A vista é linda, mas assim, o museu do lado do pôr do sol ali, todo mundo passa correndo no verão, né? A gente nem olha direito o que está acontecendo, porque o sol
entra por aqueles vidros. Então é a última coisa que venderam pra gente, que ele ia ser sustentável. Nada daquilo lá funciona, né? Aquelas aletas ali para fazer captação do sol, tal, não funciona, está sempre desligado. E aqui esses laguinhos, né, que servem para amenizar, porque nem chega a ser quente, porque a gente está bem na beira da lagoa, então, da Bahia, então tem sempre um vento gostosinho, mas aqui tem um cara aspirando aqui, uns caras aspirando aqui atrás. Forma alga. É um manancial de alga. Os caras esqueceram. Um dia eu fui lá fazer, não lembro se estava com um aluno, o que fazer lá, mas tinha uma das bacias estava completamente verde. Completamente verde, assim. Esqueceram, acho que de aspirar, não sei, mas é assim, 2 minutos as algas tomam conta, né? Então é totalmente insustentável. Então venderam pra gente muitas mentiras, não foi uma só. E as nossas cidades estão doentes, né? Todas as cidades. A gente praticamente, as nossas cidades brasileiras principalmente, né? Porque não é nem no Brasil, mas a gente tem um grau de poluição no ar enorme, nas águas, né? Então a gente está aí com estudos comprovando quantas pessoas morrem só por algumas, isso aqui é poluição, se não me engano é poluição no ar, esse estudo é umas mais respiratórias. E esse estudo desconecta, que nem a gente já falou no começo, né? Desconecta da natureza. Você vê lá a criança encantada com o seu peixinho, que é mais um impacto, né? Vai lá, leva o raio do peixinho para casa. Eu fiz isso com meus filhos. Né? Um dia o peixinho sumiu, qualquer família, estava dentro de um aquáriozinho assim, né? E o coitado do peixinho ali, né? Um tiquinho dourado assim. E ficou. De repente, um dos meus filhos era pequenininhos. Mãe, achei o peixinho. Ele conseguiu cair atrás do negócio que tinha um tico d'água, sobreviveu. A parte que estava dentro d'água ficou clara, a parte que ficou do lado de fora estava escura. Então a gente botou de volta ele no aquário e ele conseguiu sobreviver. Quer dizer, o bichinho resiliente além do que é, né? A gente falou, né? Então foi assim, eu fiquei meio nervosa na hora, mas o que acontece muitas vezes é que o que acontece na maioria das vezes é que esses bichinhos escapam, né? E eles vão para os rios, eles são exóticos e eles acabam liquidando a fauna local. E aí a gente vai entendendo que, na verdade, o planeta hoje é um planeta urbano, né? É uma rede de cidades imensa que não só ocupa as cidades, na verdade, um território pequeno, mas a gente consome tudo de fora desse território, né? Tudo que a gente usa, tudo que está aqui dentro, veio de algum lugar da natureza. A gente, em algum lugar, a gente está impactando. E aí a gente vem contribuindo para esse novo momento aí. Aliás, ontem eu li um negócio super interessante, que não chama nem de antropoceno, chama de plantation noceno, que é uma visão mais positiva e para passar uma esperança, né? Uma ideia de que se a gente plantar, né, a gente consegue regenerar, né? Então quem faz a agrofloresta, que aí a gente entra num papo aí que foi você que falou, da agrofloresta, você, né? Entra nesse tema da agrofloresta, ou da agricultura sintrópica, que eu acho mais interessante para a gente falar, né? A gente começa a pensar em regeneração sim, né? Regeneração desses ecossistemas. Mas hoje a gente está nesse período, né, que ainda não é oficialmente reconhecido pelos cientistas, mas já é extremamente usado para mostrar que é um momento... A André Lona Rezende fundou o Capital Oceano, né? Capitalismo Oceano, um período caracterizado por esse modelo de desenvolvimento meio homogêneo, né? Esse capitalismo. Que era um cara bom para ser ministro nosso, né? Mas o antropoceno, ele é o momento que a gente sai dessa relativa estabilidade climática que nos permitiu esse desenvolvimento ao longo desses últimos 11.700 anos, quando o planeta esquentou 2 graus, ele sai, deixa eu ver se eu botei aqui o gráfico. Mas nesse estudo aqui, os limites planetários, lá do Planetary Boundaries, onde eles têm 9 indicadores que estão sendo monitorados, já saíram 2 estudos lá do Centro de Resiliência de Estocolmo. Eles... Tá bom? Não?
Não, esse pigarro vai. É que eu tô falando mais alto do que. Mas enfim. Então a gente tem aí os limites planetários. Eu marquei alguns que a gente pode interferir com, quer dizer, que interferem diretamente e que a gente lida com, né, que é a mudança climática, a perda de biodiversidade, mudança do uso do solo, o uso de água potável e os fluxos bioquímicos, né, que a gente eu marquei esses aqui porque os outros são mais questão de acidente. E o mar vai levar de novo. E liberaram aquela construção ali na frente da praia e tal. E os moradores na época, eu tenho tudo meio documentado, assim, se eu conseguir achar um dia. Mas assim, eu acho incrível porque os caras moram em cima da praia. O dia que eu vi aquilo ali sendo construído, eu era muito leiga na época. Falei, como assim? Eu não morava aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deu uma ressaca aqui e foi, né? Eu soube que na chuva de abril, eu não estava aqui, mas eu soube de gente, né? Até um rapaz que me chama, rapaz não, um homem hoje, né? Me chama de tia, ele encontrou comigo logo depois e disse, tia, eu moro, ele mudou de São Paulo de volta para o Rio e mora aqui na Visconde Albuquerque. Tia, perdi meu carro, entrou água na minha garagem. E você tinha razão, porque toda vez eu subia na mesa, vocês não sabem o que está acontecendo, vocês vão perder tudo. Aqui dentro, na Visconde Albuquerque, não é que é na beira da praia, não. A água simplesmente tomou conta do Rio de Janeiro, 5 ou 6 de abril, porque era uma data que eu estava no workshop e eu perdi essa chuva. Mas eu me lembro de eu aqui administrando, porque tinha aluno na PUC que dormiu na PUC, porque tinha aula à noite rolando, e eu estava lá, eu estava fora, administrando coisas, o professor não conseguia, o professor chegou, não tinha aluno, foi um desastre, assim, mais um desastre, né? Esse ano já a gente teve alguns, enfim, mas esse dos 5 e 6 eu me lembro mesmo. Esse caso da macumba, acho que foi a ressaca de Sudeste, de Sudeste, mais forte em 50 anos, que foi o que eu ouvi falar. E aí nesse caso vai fazer o quê, né? Demora muito a acontecer, né? Demorava. Demorava. Não demora mais. Quantas ressacas a gente já teve esse ano? Eu não sei dizer. Não, é sério. Começa a medir. Eu estou procurando estudos, porque como as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, é muito difícil você ter publicações, ainda mais a gente com a nossa carência de recursos para pesquisa. Então, eu sei que próxima foto, não, a gente tem secas, eu já vou chegar na questão da ressaca na próxima slide. A questão da seca, a gente ainda continua com um problema de água gravíssimo, a gente não fala nisso no Rio de Janeiro, São Paulo falou muito, São Paulo fez, teve novas políticas, todo mundo tem que captar água, enfim, lá isso está funcionando ainda, tanto que quando teve as cinzas, eles pegaram aqueles bombonas de água e tal, que estavam contaminadas pelas cinzas, porque tinha gente coletando água. Todas as casas têm coleta de água hoje. Então, o paulista, bem ou mal, adquiriu novos hábitos e introduziu novas tecnologias para segurar. É a mesma fonte de energia, né? E com isso a gente mata os nossos rios, né? Se não tiver... aliás, se der tempo, eu vou passar um videozinho bem legal. E aqui, elevação do nível do mar. Tem um lado da ilha que é Santa Catarina, né, é Floripa. O lado que pega o mar, né, que é a parte de dentro, e tem a parte de fora. A parte de fora mudou a geografia. Ressaca muda a geografia da ilha de Santa Catarina. Não é uma ressaca, são várias ressacas, várias. Isso está acontecendo ao longo da nossa costa inteira, porque a gente tirou os ecossistemas da costa, ocupou esses ecossistemas, botou lá um monte de infraestrutura e hoje o mar está levando. E vai levar agora com uma velocidade muito maior, né? Então eu acho que é assim, bem alarmante. Desculpa, gente, mas não tenho boas notícias. Ainda mais porque tem uma criança na sala. Uma explicação que eu estava vendo é que as ressacas estão vindo mais, as frentes frias estão vindo mais pelo mar. Antes elas vinham mais pelo continente e os ventos não cavavam tanto quanto cavou agora em Copacabana. 15 dias atrás, depois de 6, cavou bastante, criou a Praia do Leblon, tudo por essa mudança. Então não é só a quantidade, também a direção, né? Mas tá tendo uma... o ano passado,
passado ou retrasado, quando foi uma nevasca violenta que chegou no norte da Europa, no norte da África, assim, violenta mesmo. Não sei se foi nesse inverno que passou ou se foi no anterior. E aí começou a aparecer estudos já de cientistas já apontando que esses ventos que correm em cima do Equador, que mantém essa separação dos ventos lá do norte com os ventos daqui do sul, está sendo rompido, né? Inclusive esse ano, agora, esse verão europeu, teve essa onda de calor que chegou lá na Groenlândia, né? Que acabou derretendo essa geleira, ele saiu do Saara. Então ele passou já essa fronteira, né? Que era uma coisa que não acontecia até muito pouco tempo atrás. Então estudos, eu não sou climatologista, né? Eu só acompanho os diversos notícias, mas a gente começa a ligar os pontos e fala assim, gente, isso não pode ser por acaso, né? A gente está alterando todo o sistema planetário. Eu não me lembro, eu estava tentando me lembrar onde foi que eu li, dizendo que assim, muitos dos métodos matemáticos que se utilizava até um tempo atrás, está difícil a adaptação para hoje em dia, porque essa mudança está justamente sendo muito rápida, né? Então até para, assim, eu sou engenheira civil, né? Então para cálculos de previsão de algumas coisas não se adequam mais, assim, porque o período já está muito diferente, né? Então é até difícil você prever certas coisas, né? Não, quer dizer, prever você consegue, mas projetar... Não, você não consegue prever mais. Não, prever que eu tô querendo dizer, você sabe que está sendo caótico e não vai melhorar, então, mas a gente não sabe como, o quanto, né? Mas foi aquelas 6 metros ali que eu falei que eu ouvi o cientista falando, eu falei, cara, não consigo mais modelar, não sei. Não sei como é que faz essa modelagem agora, porque tudo que eu sabia não serve para nada mais. Então a gente mudou completamente todos os parâmetros que se tinha, todos os parâmetros que eram usados. É só vocês antenarem e começarem a ler mais, assim, eu passo o dia inteiro dizendo ao meu marido que eu sou completamente obcecada, porque eu sou, assim, com esse tema. E aí vamos para soluções, aqui é a macumba, tá? A última vez que eu fui com alunos lá, estavam assim, reconstruindo, botando nosso dinheiro aqui dentro, isso aqui, enfim, tinha até blocos que a maré já tinha levado cá para dentro de novo. Então a gente precisa mudar de paradigma, tem um monte de agenda global, né? A gente tem o que não falta agenda, pretendendo orientar as políticas públicas para diferentes temas, né, de biodiversidade, ambiente, redução de desastre, wetlands, clima, está faltando aqui alguns, né, mas enfim. E aí a gente tem esses metas do desenvolvimento sustentável, né, que são as ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e em que a gente tem um dedicado às cidades e comunidades, mas não fala nada dessa relação de cidades com natureza, passa ao lado. A gente tem que usar os outros indicadores para conseguir achar qual é. Adoro a universidade que tem isso, né? Eu sempre fico muito embasbacada como permitem, né? Isso dentro, assim, tão próximo à sala de aula, né? Se fosse uma sala própria de som. E aí a gente precisa, assim, rever, né, a maneira como faz, que a meta número 11 prevê são muito mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É uma coisa bastante genérica, né? Não tem muita diretriz específica para isso, né? Mas a gente precisa de habitação acessível para todos, planejar e projetar as cidades, participação efetiva dos moradores, que é uma coisa que está acontecendo em muitos lugares, né? É que a gente aqui no Rio, a gente fica, aqui no Rio, aqui no Brasil, né? A gente fica bastante fora disso, né? E sistema de transportes seguros, sustentáveis e acessíveis para todos. Eu tirei esses aqui de algumas coisas que estavam lá no ODS. E aí tem aqui no Rio Patrimônio da Humanidade,
que a gente tem este título, né? Então a gente precisa proteger o nosso patrimônio natural e cultural. A gente viu o que está acontecendo por aí, não precisa falar muito, né? Para reduzir o número de pessoas afetadas relacionada a problemas da água e reduzir a vulnerabilidade da nossa infraestrutura. E a gente não faz nada disso, né? A gente não faz nada disso. A gente tem um problema de água, só de água a gente perde mais de 1/3 de água, porque a nossa água vem lá de Guandu, lá viaja acho que 60 quilômetros embaixo da terra, com vazamento, com contaminação e tal, para acabar a nossa torneira, e as pessoas não têm noção de onde vem a água, não têm noção de onde vai o cocô, né? Então a gente tem essa coisa de, né? Quer dizer, pelo menos nós aqui, que moramos do lado de cá, não sofremos esse impacto cotidiano, mas eu já cansei de dar aula de palestra para gente que mora para áreas menos favorecidas e eles não têm água na torneira todos os dias, não é garantia. Né? E essa coisa da caixa d'água é uma invenção nossa, né? Nós somos super criativos, inventamos a caixa d'água, que é a nossa garantia de ter água, porque a gente não sente a falta d'água porque a gente tem lá em cima um estoque de água, né? até a próxima abastecimento. Né? Então fica todo mundo, porque nos países desenvolvidos não tem isso, a água vem direto da estação de águas, vem para lá, você liga a torneira, a cidade inteira tem água. Você não tem uma caixa d'água que te garante, tem casas que tem a sua cisterna, né? Então, além disso, você pode ter, muitas são clandestinas, inclusive. Para melhorar a qualidade do ar, reduzir os resíduos, com a questão da economia circular, espaços verdes para todos, planejar de forma conectada as áreas urbanas, periurbanas e rurais. A gente é dependente do cinturão que envolve a cidade, das áreas rurais. E a gente saindo aqui da cidade do Rio de Janeiro é muito deprimente, né? Para qualquer direção que a gente tome, as paisagens são absolutamente lunares, né? Assim, num lugar onde a gente tinha é um dos lugares mais biodiversos do planeta, né? Se não for o mais biodiverso do planeta, que é a Mata Atlântica. E hoje a gente anda aqui pelo interior, não sei longe, né? É só sair do Rio. Qualquer direção que você tome, são paisagens não só degradadas pela urbanização, mas pela ocupação em que foi abandonado, né? Então a gente vai desmatando infinitamente e não tem essa conexão, né? Da comida próxima, então a gente é extremamente vulnerável à ruptura. No ano passado também eu não estava aqui quando teve a greve dos caminhoneiros e paralisou, né? As pessoas ficavam sem comida, meu marido tem restaurante, quase enlouqueceu, porque não tinha comida para o restaurante, não tinha comida para comer, né? Porque a gente não tem comida onde a gente mora, né? E tem hoje cidades comestíveis, né? Edible cities, chamado delas. Então tem um movimento forte de você ter comida em qualquer espaço da cidade. E em países que não tem o nosso clima, que dá para ter comida o ano inteiro, né? São países que dá para ter só em alguns meses do ano. E a gente deve usar materiais locais, buscar regenerar as áreas urbanas de forma a dar suporte, né, para essa sustentabilidade, que é coisa do local mesmo. Esse daqui é um dos casos que eu escolhi como estudo de casos assim, de mudança de paradigma. Esse aqui é na favela do Arará, esse aqui é o Careca, esse aqui é a casa dele, foi feito tinha telha de amianto, e aí foi feito ali um teto verde, uma cobertura feita junto com o Bruno Rezende, lá, o bromério lá do Jardim Botânico, cobriu aqui com epífitas, basicamente, né, bromélias, plantas que não precisam de substrato, não precisam de terra, e a casa dele 20 graus mais fresca do que a do vizinho, e ele ainda coleta essa água. Então vocês imaginam todas as favelas do Rio de Janeiro, favelas ou residências, né? Isso daqui é uma das coisas que mais impressiona gringo, né? Quando eu vou falar fora, leva esse caso, o pessoal surta. Uau! Né? Porque é incrível mesmo, né?
Ele tem um potencial enorme de fazer. Essa foto, mas tem uma foto que aparece uma quaresmeira que o passarinho deixou e que já está com copa. Que é uma coisa fenomenal. Não sei se aquela, né, quando ela crescer muito, se a cobertura, mas o Bruno me falou que ia deixar. Eu não vou deixar, porque se ele deixou lá, vamos ver até onde é que vai esse troço. Bota mais uma escora e vamos embora, né? Então a gente fazendo essas cidades melhores, a gente vai contribuir para um planeta melhor. Porque na hora que a gente está em cidades melhores, mais biofílicas, as pessoas também estão conscientizadas, elas estão inseridas em espaços onde você tem natureza, né? E essas cidades são as cidades biofílicas. Então a gente, aí até o Henrique tem sido um parceiro nisso aí, né? Mas a gente não consegue levar à frente por falta de tempo. Mas tem uma rede internacional de cidades biofílicas e eles estão loucos para botar o Brasil na rede. Eu sou do board deles e esse ano a gente consegui colocar num evento que eu fui do The Nature of Cities, que é uma outra organização também que tem um blog incrível, eu recomendo que vocês leiam. Na internet tem gente assim, incrível, de todas as áreas, escrevendo sobre a natureza das cidades. A natureza nas cidades. E aí teve esse ano o primeiro summit, o primeiro encontro, porque nós somos um total de 600 colaboradores desse começou como um blog logo depois da Rio Mais 20 e hoje tem uma cobertura imensa de colaboradores de todas as áreas, desde artes mesmo, também não é só todo mundo que interage na cidade. Então tem artigos assim interessantíssimos, gente interessante, tem mesas redondas. Eles passam um tema pra gente, a gente vai lá, escreve, cada um com a sua opinião. Então, e aí é muito. Inclusive tem uma professora lá de Toronto, que ela, de paisagismo, a Nina Marie Lister, que ela usa nas aulas dela, numa das disciplinas, só artigos publicados no The Nature of Cities como material de trabalho. Ela deixou os livros porque isso aqui é muito mais atual, porque escreve a cada momento, tem cientistas e tem gente que faz a cidade, tem gente de várias áreas, então não é assim, não é uma coisa específica. Eu acho que hoje está tendo uma busca muito grande interdisciplinar, né, onde você consiga fazer essa costura, porque a gente percebeu que a especialização não deu certo também, né? Então a gente tem que trocar conhecimento e nessas cidades que tem o foco na natureza e nas pessoas, né, com a introdução de soluções baseadas na natureza, para resolver questões, né? Cada cidade tem seus desafios particulares, ou vários desafios, né? E aí a gente trabalha em cima de buscando compreender, né, como os serviços ecossistêmicos dessas soluções baseadas na natureza vão endereçar, eu acho que é muito americanizado, brasileirado e mais americanizado, mas como é que a gente vai enfrentar os diferentes desafios com diferentes soluções. Então a gente aprende com outras soluções e tem que adequar para aquele contexto, né? Aí essa daqui é uma publicação de 2015, feita pela Comunidade Europeia, né, que é bastante importante, está disponível na rede. Tem essa daqui que é de águas, que foi lançada ano passado, lá no Fórum da Água, lá em Brasília. Tem uma da IUCN, que é um ano antes, se não me engano, 2014, que eu não botei a capinha dela aqui, mas tem. E a gente trabalha com essa paisagem, né? A gente trabalha com a paisagem, né? Que o Rio de Janeiro tem uma paisagem tão maravilhosa que eu adoro botar, né? Porque a gente olha e fala, que cidade incrível! Né? Onde a gente leva, assim, essa foto até do meu marido, que é fotógrafo, e eu acho ela, assim, realmente o Rio de Janeiro é difícil, né? A cidade fotogênica é pra caramba, só que a dura realidade de viver na cidade do Rio de Janeiro, né? Não tem muito a ver com essa beleza que a gente vê.
Não sei se você conhece permacultura. Qual que é a diferença de soluções baseadas na natureza para a permacultura? A permacultura, ela surge procurando integrar os fluxos naturais e dentro dessa visão que integrada, né? Terma, né? Que permeia, né? Permanente, né? Entre as pessoas só que a permacultura ela não entra na cidade, a escala dela é outra, né? Ela é pensada mais para áreas. Ontem eu vi até um canal curta, um capítulo de uma série chamada Justo, que fala que passa com uma pessoa que era engenheira química, engenheira mecânica, trabalhava na indústria americana lá, até usina nuclear. E aí ela foi criada num sítio no interior, chamado Dalva Epicentro. Você tem que pesquisar lá, porque ela está com a camiseta Dalva Epicentro, tem que pesquisar. E ela organiza cursos e tal. E aí ela entra muito nessa questão da permacultura e a diferença para a agricultura sintrópica, e ela é hiperdidática. Então, super. Eu promovi 2 cursos que o Henrique fez sobre agricultura sintrópica, né? A gente aprendeu bastante com isso. Eu nunca fiz curso de permacultura, eu li, né, o Bill Mollison, mas eu mas eu acho que tem conceitos que correm na paralelos. Eu acho que vários conceitos correm sempre muito parecidos, e a gente tem uma infinidade de livros sendo lançados cotidianamente, né, sobre teorias, e todas elas convergem para introdução e respeito dos processos naturais. Introdução de natureza, olhar para as águas como um bem, olhar para as águas como um bem fundamental, né? E a biodiversidade também como provedora de serviços ecossistêmicos absolutos, porque sem biodiversidade também não tem água. Então, entender isso aí tudo integradamente, né? Tem um curso, eu comecei a fazer, eu estou terminando online, no Bill Morrison, não sei. Morrison, ele dá as aulas, ele filma as aulas e é muito legal, porque ensina as técnicas e tem muito a ver com a circularidade também. Não sei. Mas é isso, é você fechar os ciclos. Aqueles ciclos que a gente viu, né, no começo, que a cidade pega e joga fora, a gente fecha os ciclos. O Rio de Janeiro tem 267 rios que a gente não vê, né, totalmente capilarizado. A gente não enxerga isso aqui, é mapa da prefeitura mesmo, né? E a água é nosso recurso mais importante. E ele esse tudo que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui é toda a água que tem no planeta, salgada, subterrânea, nos rios, poluída ou não. Aqui é só a água doce e aqui é a água potável. Vocês nem devem estar enxergando, mas é uma pintinha desse tamanhinho assim, né? Para os 7 bilhões, ponto, não sei quanto que a gente já está. Então a gente... E aqui é legal, acho bacana esse mapa também, que mostra, né, toda a topografia, né, onde a água se acomoda hoje, né, que são os oceanos e os continentes. Aqui é a nossa biodiversidade, né, os nossos ecossistemas ainda existentes no Rio de Janeiro. Esse mapa eu não me lembro de qual é a data dele, não dá para ler porque só está fora de foco, esse projetor, a maior parte dos projetores da PUC, mas enfim, tem um aplicativo lá, um site que você entra, chama Sig Floresta, e você consegue baixar e, quer dizer, eu espero que ele esteja ativado ainda, faz tempo que eu não entro, você conseguir entrar lá, né, e inclusive tinha sido atualizado a última vez, 2015, né? Mudou de base. Mudou de base, né? Que era Silverlight, que começou a dar problema. Isso, mudou de base, não, a prefeitura ainda não tá lá, né, que é o brasiliano Vitor lá. Brasiliano e o Felipe Nola. Então é assim, então você consegue saber a diversidade de ecossistemas que o Rio de Janeiro tem ainda, né? Apesar da nossa extrema urbanização, a gente já tem acho que 27% de cobertura
vegetal. E a gente precisa disso, né? Não a cidade lá e a natureza aqui. A gente precisa entrar com a natureza dentro da cidade, né? Porque é onde a gente está. E é onde a gente precisa dela, né? Perto da gente. E aí a gente usando essa infraestrutura verde, multifuncional, que deixa de ser, transforma o que é monofuncional, aqueles canais monofuncionais que se tornam verdes, né? Incorporando aí soluções baseadas na natureza, ou seja, teto verde, parede verde, e tudo isso para reduzir temperatura, absorver água, evapotranspirar, né, melhorar a ambiência, despoluir o ar, enfim, eu acho que está tudo na sequência. E a gente vai ter esses benefícios, né, dentro da cidade, de fabricar água, melhorar o clima. Aqui a diferença de temperatura chega a ser de 10 graus nesse local onde foi medido. Aqui no Brasil chega a ser mais, porque o nosso sol, o nosso calor é mais forte, com a reflexão do asfalto, então de vez em quando eu saio com o termômetro, né, para poder medir a temperatura na sombra do sol, principalmente quando eu estou fazendo visita com aluno, eu acho muito interessante, muito didático. Essas áreas alagáveis, elas evitam a inundação, então onde der para fazer para baixo, a gente está fazendo, fazer uma propaganda aqui, a gente está fazendo um primeiro jardim de chuva do Rio de Janeiro, na Fundação Progresso, que vai ser, está sendo feito em cocriação. A gente promoveu 2 oficinas, uma para desenhar o jardim e uma para desenhar o plantio que vai acontecer lá, que a maioria tem conceito de nativas punks, que são plantas alimentícias não convencionais, comestíveis em geral também entram nessa história, medicinais e plantas que também são usadas em cultos, historicamente, principalmente cultos africanos. Então a gente também está incorporando, a gente queria, não é qualquer coisa que entra e também não pode ser invasora, né? Então a gente tem uma lista ali que houve uma super negociação e dentro da oficina a gente também falou muito sobre isso, mas assim, todas essas áreas baixas, onde você pode passar por cima e a água oscila, né? Em vez de ela ocupar áreas urbanizadas, elas são livres. E aí, esse aqui é um mutirão reflorestamento, né? Onde foi plantado desde 84, se eu não estou enganada. Foi plantada e transformou aqui, se não dá para ver muito bem, mas aqui hoje é uma florestinha, só a gente olhar ali do lado. Melhora a saúde, né? O pessoal aí pedalando na Floresta da Tijuca. E aí a gente tem que ter essa pirâmide invertida, porque hoje a gente valoriza muito mais as tecnologias e a gente esquece que é disso que a gente depende para viver, né? Nós é que fazemos essas cidades, né? Nós é que fazemos essa sociedade, nós é que desenvolvemos também as tecnologias, então a gente tem que ter um pensamento um pouco invertido aí, né? De valoração mesmo, da gente olhar para isso com outro olhar e realmente trabalhar para isso, não só olhar, né? Para isso a gente precisa de uma visão sistêmica, né? Que é uma coisa que eu procuro fazer sempre quando eu dou aula e quando eu tenho oportunidade, que eu acho que eu estou fazendo aqui, é fazer conexão de pontos, né? Onde a gente consiga pensar mais complexamente, porque a gente está muito acostumado a pensar muito simplificadamente, são respostas muito rápidas e na verdade a gente tem questões muito complexas que a gente não tem respostas muitas vezes, né? Então a gente tem que se dedicar muito mais a buscar conhecimento para conseguir entender e tentar, né? Esse jardim de chuva que a gente está fazendo é um jardim que a gente não sabe se ele vai funcionar completamente, né? A gente até agora, todas as chuvas que choveram, as águas ficaram ali dentro, ainda não estava pronto, não tinha terra, aí na hora que tem terra já não aparece mais água, aí a gente agora está esperando na hora que vai plantar o que vai acontecer, porque a água vai evapotranspirar, então aí estamos esperando uma chuva dessas que o Rio de Janeiro costuma ter, né? Espero que não venha uma de 184 milímetros, que nem foi em abril, porque dá medo. A gente não sabe o que vai acontecer ali, porque tem um morrotezinho atrás, porque desce uma enxurrada, então a gente está fazendo uma barreirinha ali para ver se segura isso aí, enfim, mas a gente está aprendendo, fazendo, né? Então eu acho que é
A única coisa que a gente pode fazer é pegar os conhecimentos que a gente tem, botar tudo junto e fazer pilotos. É o que a gente deu certo aqui, adapta do lado, vê se vai funcionar, adapta mais um pouco, porque não adianta a gente copiar modelos também, porque onde tem essas soluções instaladas é tudo diferente, tá? Inclusive de São Paulo tem a USP, tem monitoramento de jardim de chuva e tal, dentro da universidade, dentro da USP, mas é diferente, né? Aqui no Rio a gente não tem nada. Eu estou até em parceria com uma professora que se ofereceu lá, ela é da Estácio e da UBSUAM, ela está botando um monte de sensor lá, a gente vai medir um monte de coisa, umidade, ar, poluição, e vai ser, acho super legal. Passarinhos vão chegar lá e que, enfim, porque a gente sabe como é que a gente vai começar, a gente não sabe como esse troço vai evoluir, né? E, enfim, a gente precisa regenerar o nosso hábitat, né? Fazer que nem os passarinhos, né? A gente precisa de cidades biofílicas, fazer que nem o castor, né? Trabalhar com a natureza, né? E não contra ela, tentando segurar e controlar ela, porque a gente vai perder sempre que a gente fizer. E aí a gente começa a ter uma cidade melhor pra gente e melhor pro planeta. Eu sei que vou parar por aqui, mas a gente tem assim, muitos casos, eu não vou botar todos os casos aí, eu trouxe algumas coisas, mas ficou tabelão. E aí eu acho melhor parar por aqui.